Tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Igor, ele é professor de Educação Física e coordenador da escola Sebastião Ramos Nogueira. A gente vai fazer uma entrevista com ele foi meu professor de Educação Física por 4 anos seguidos, e aí a gente vai falar sobre a importância da prática de Educação Física dentro da escola. Muitos alunos não gostam de praticar esporte ou têm receio de participar da Educação Física. Como você trabalha para tornar essas aulas mais inclusivas e motivadoras para todos? Primeiro eu vou falar o motivo, tá? Que eu acredito que alguns alunos não gostam de praticar exercício físico ou educação física na escola. Eu acho que é um pouco de vergonha, na verdade, porque ele não foi estimulado quando ele era mais novo, e aí ele não desenvolveu as habilidades para alguns tipos de esportes. Então ele chega numa quadra, não sabe bater uma bola, vai jogar vôlei, não sabe sacar, e acaba que ele fica se sentindo assim, meio para baixo. Então assim, a primeira coisa que eu faço é mostrar no que ele é bom. Entendeu? Nem todo mundo é bom em tudo. Então, assim, eu sempre procuro passar um esporte no que ele é bom. Então, por exemplo, a pessoa não joga vôlei, mas se você colocar uma raquete de tênis de mesa, ela vai bem. Então, assim, o primeiro ponto é: coloca alguma coisa que a pessoa é boa. Segundo ponto, sempre elogia um bom trabalho. Então, não sabe bater bola, mas aprendeu a bater bola, começou a bater bonitinho, vai lá e elogia. Mostra pra ele que não tem vergonha não saber. Não é vergonha não saber. Vergonha não tentar fazer. Então, assim, estimulo ele a tentar. Quando ele consegue e se dá bem, eu parabenizo. Quando não consegue, eu ajudo ainda mais. Então eu acho que é focar no que o aluno é bom e não naquilo que falta para o aluno. Eu acho que isso ajuda bastante a engajar dentro da aula de educação física. No ano passado, um nono ano que eu tive, eu acho que você não conhece não. O nono ano que eu tive, tinha muita gente que não gostava de jogar, mas não gostava porque nunca tinha jogado. A partir do momento que a gente começou a jogar vôlei, a gente começou a movimentar mais a turma. Só que tinha meninas que não jogavam nada desde o sexto ano. É óbvio que em 2, 3 meses eu não vou conseguir convencê-la a jogar. Mas assim, alguma coisinha, uma ou outra, elas participavam. Dança, por exemplo, elas participaram. Então assim, procura alguma coisa que o aluno é bom. Com o aumento do tempo das telas e o sedentarismo entre as crianças e adolescentes, qual é o impacto da falta de atividade física nos alunos? Você percebe essa mudança? Nossa, percebo muito. Maria, eu percebo muito. Os meus alunos dessa geração agora, que eu dei aula há 10 anos atrás, aí eu parei para estudar e depois voltei a dar aula agora. Há 10 anos atrás, os alunos eles tinham uma noção de espaço e uma habilidade, vou chamar de motora, muito mais desenvolvido do que os alunos de hoje. Então, por vocês passarem muito tempo mexendo só o polegar, por exemplo, lateralidade, vocês não sabem mais o que é esquerda e o que é direita. Tem muito aluno que não sabe. Então, noção de espaço, noção de lateralidade e coordenação motora, cara, piorou bastante. Porque vocês se movimentam menos, né? Vocês movimentam mais esses 2 dedos aqui, são os polegares de vocês. Então, assim, sim, houve uma piora muito grande de 10 anos para cá, para essa geração de 10 anos agora. Quer dizer, de agora, né? 10 anos passados, vocês perderam muita questão de coordenação motora e resolução de problemas. Isso é um ponto assim que piorou bem assim, mas vai melhorar. Comprometo. Para além das aulas obrigatórias, como que a gente pode incentivar os alunos a praticar a aula de educação física? Fazendo competições, atividades extracurriculares, alguma coisa nesse sentido? Maria, eu acho que a prática esportiva ela deve ser incentivada pela escola e depende muito de quem está gerindo a escola. Então depende muito do gestor. Então eu vou dar um exemplo que eu passei. Algumas escolas, os gestores eles são resistentes em relação à prática de atividade física, que acha que a criança vai querer brincar mais do que estudar. E isso não é verdade. Existe tempo para tudo. Existe o tempo de estudar, existe o tempo de brincar, existe o tempo de treinar. Então, a gestão da escola, ela precisa ver a atividade física, o esporte, como um aliado. Ele precisa enxergar a atividade física e o esporte na escola como um aliado. Então,
fazer clubes de esportes, fazer campeonatos dentro da escola, incentivar os alunos a participar de competições dentro e fora da escola, ter um grêmio ativo. Então, eu não sei se essa escola tem grêmio, mas o grêmio tem que estar muito envolvido com essa parte também, não só política, mas também de fomentar atividades extracurriculares dentro da escola. Eu acho que o clube é sensacional. Ter um clube de esporte, sei lá, 2, 3 dias por semana, eu acho que seria super bacana. Você já testemunhou alguma transformação marcante na vida de um aluno devido à prática esportiva? Você pode compartilhar sobre essa história, ilustrar alguns impactos positivos da vida dela? Maria, eu não posso falar o final, porque a pessoa ainda está vivendo, mas vou pegar da minha geração, quando eu praticava esporte, e vou pegar da sua geração, quando nós treinamos na nossa escola. Então, a minha geração, todos os meninos, todos, eram 10 meninos praticando basquete. Nós éramos horríveis, nós perdíamos para todo mundo, mas ficou o valor, competir, treinar, se esforçar, trabalhar em equipe, entender que você não é melhor que ninguém. Todas essas pessoas aprenderam esses valores e esses valores ajudaram eles na carreira. Hoje tem advogado, tem professor de universidade, tem eu que professor de escola pública, tem polícia militar, todos eles encontraram uma profissão legal, decente, tudo baseado nesses preceitos que o esporte traz. Agora eu vou trazer para a sua geração. Eu acho que o esporte mudou muito você, eu acho que o esporte mudou muito uma outra aluna, que é a Nicole. Vocês eram muito explosivas, vocês eram muito irritadas, respondia sem pensar, e aí normalmente causava muito mais estrago do que resolução de problemas. Eu acho que o esporte não tinha foco. O foco de vocês era bem fraquinho. E eu acho que o esporte ajudou muito vocês a fazer escolhas melhores, a entender que as escolhas que vocês vão fazer não serão fáceis, mas se vocês se dedicarem àquilo que vocês estão fazendo, vocês vão alcançar, vocês vão ter êxito. Só que, precisa de esforço. E o esporte é isso, cara. O esporte é você entrar dentro de uma quadra, não saber quem é seu adversário. A maioria das vezes seu adversário é muito melhor do que você e você tem que se virar, você não pode ter medo. A vida é assim. Às vezes você está entrando numa empresa que você não conhece, você não sabe quem é seu chefe, não sabe quem é seus colegas, mas você tem que desenrolar, você tem que se adaptar e se dar bem. Escola é igual. Você está numa escola totalmente nova, uma realidade muito diferente do que você já viveu. Mas eu tenho certeza que você vai se dar bem, porque você aprendeu isso no esporte. Então você é um exemplo, Nicole é um exemplo. Meus colegas que jogaram comigo eram péssimos, muito pior do que vocês são muito melhores que a gente. Eu já falei isso para vocês. O que o seu time fazia, o meu time nunca fez, nunca deu conta de fazer. Então, já falei para vocês, a sua geração é melhor do que a minha, mas precisa de um pouquinho mais de foco e entender que vocês vão chegar lá, mas vai ser difícil. Como que o esporte pode influenciar na melhora da saúde física? Maria, aí a gente tem 2 pontos. A gente tem a saúde mental e a gente tem, vamos chamar de físico, fisiológico. Então, na mental, redução de estresse, melhora do foco, aceitação do próprio corpo. Então, quando você pratica atividade física, você tem uma melhora do ponto de vista da beleza corporal. Então você perde peso, você ganha massa muscular e aí você se sente melhor com o próprio corpo. Então tem esse ponto, diminui o estresse, né, que isso já por si só já é muito bom, e o estresse você sabe que leva ao burnout, né, que leva a um problema de você não conseguir mais fazer o que você gosta de fazer. Então tem esses 2 aspectos. Tem um outro aspecto também, que o esporte libera alguns neurotransmissores que trazem sensação de felicidade. Então, isso é super legal, você vai ver os professores de ciências, professores, ajuda ela aí nesse ponto. Vai te falar sobre o que são esses neurotransmissores. Agora, do ponto de vista fisiológico, olha, ele ajuda a reduzir a obesidade, ajuda a reduzir glicemia corporal, você vai ter menos chance de ter um infarto, ajuda na vascularização do corpo, ajuda você a ter mais massa muscular, massa óssea. Então, assim, ele é muito importante para melhorar todo o seu aspecto físico, tanto emocional quanto o seu fisiológico.
Mais para frente, talvez o professor de bioquímica vai te falar um pouquinho mais sobre produção de proteínas, na verdade produção não, expressão de novas proteínas, né, ou de proteínas que estão baixas. O exercício físico super ajuda, principalmente em relação à biogênese de mitocôndria, que vai ajudar a sua célula a respirar melhor, que vai te ajudar a ter uma capacidade cardiorrespiratória melhor. Então assim, ele é super importante nesses dois aspectos. If the sun refused to shine.